Salve, guerreiros! Estamos juntos aqui para mais uma aula de filosofia do EAD do curso Veros. Espero que você esteja aproveitando, hein? Não vai se esquecer das outras etapas do concurso, ok? Cada concurso de escola militar tem várias etapas: intelectual, física, exame psicológico, não é? Tem também o exame médico, fique atento a isso. Essa parte aqui a gente garante. Vem comigo aqui para falar um pouquinho sobre a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, claro, surge na Alemanha nos anos 30. Só que os principais escritos da Escola de Frankfurt não são dos anos 30. Cuidado, hein? Já são para os anos 50, mais ou menos, e nos Estados Unidos. Porque quando Hitler assume o poder na Alemanha, ele manda demitir todos os filósofos, os pensadores do Centro de Ciências Sociais da Universidade de Frankfurt, e esses caras vão para os Estados Unidos. E lá é que eles vão desenvolver os seus principais estudos, as suas principais reflexões. Falando muito rapidamente, né, porque é o nosso escopo aqui, sobre as ideias principais da Escola de Frankfurt. Pessoal, por favor, a principal, a primeira, a indústria cultural. Olha, isso aqui, aluno que vai prestar vestibular, aluno que vai prestar exame para a escola militar, aluno que vai prestar Enem, tem que conhecer o conceito de indústria cultural. Dois filósofos importantíssimos nesse ponto aqui, tá? Um deles, Theodor Adorno, tá? E o outro é o Max Horkheimer, tá? Esses dois caras são fundamentais para o entendimento do conceito de indústria cultural. A ideia básica é que, por em vermelho, né? Você se lembra que quando a gente faz em vermelho, tem que lembrar, hein? Cultura é igual a mercadoria. Os bens que você consome culturalmente, na verdade, são pensados para que você os consuma. A cultura vira mercadoria no capitalismo moderno. Um filme, né? Um filme, um blockbuster, um filme que todo mundo vai assistir, milhões de pessoas assistem, é uma mercadoria. Ele tem uma estética pensada para que você goste daquilo e vá assistir, né? Um jogo de futebol americano, 4 horas de televisão, cheio de propaganda no meio, durante, no intervalo entre as jogadas, né? Um jogo de futebol com aquele monte de placa, uma corrida de Fórmula 1, olha, falando só sobre esporte, hein? Uma peça teatral, enfim, tudo o que você consome culturalmente é mercadoria. E é uma mercadoria que atinge as massas, é uma mercadoria para todo mundo, né? Essa ideia também de indústria cultural leva a um outro conceito, que é a sociedade do espetáculo, tá? Olha aqui, sociedade do espetáculo. Tudo o que existe está aí para ser vendido, inclusive, se você pensar bem, os realities, não é? Então, até mesmo o cotidiano está sendo agora vendido como espetáculo, está sendo vendido como mercadoria. É pensado para você consumir em grande quantidade. E se você pensar num filme, ele vem associado, por exemplo, ao balde de pipoca, à própria pipoca, enfim, você tem uma série de produtos que estão alavancando e sendo alavancados pelo próprio filme, né? E aí você tem as sagas, né? Sei lá, Rambo 1, 2, 3, 4, 5. Enfim, Tubarão 1, 2, 3, né? Sem contar os mais novos, Vingadores, que nunca terminam de se vingar. Enfim, você precisa pensar nas coisas que você consome como produto, culturalmente como produto. Além desse conceito de indústria cultural, um outro conceito é muito desenvolvido aqui na Escola de Frankfurt. É o conceito da chamada banalização da violência, né? Fruto das reflexões de uma filósofa,
a Hannah Arendt, né? A banalização da violência. Ela nos diz o seguinte: quando eu passo a ver, a observar a violência sendo praticada continuamente, o tempo todo eu vou sendo bombardeado por imagens de violência, isso acaba me anestesiando. Quando eu falo, por exemplo, em um assassinato, não é? Eu tenho uma tragédia. Mas se eu falo em 1 milhão de assassinatos, eu deixo de ter uma tragédia e passo a ter uma estatística. Tá? Então, a Hannah Arendt, ela vai discutir de que maneira as relações sociais são mediadas pela violência banalizada. Tá? Basta você ver, por exemplo, o que acontece com videogames, em que as pessoas atiram na cabeça da outra, né? Em que ganha mais pontos quem atropelar mais gente, enfim, né? A banalização. Vejam quantas horas da programação diária, por exemplo, da TV, são consumidas, né, através de programas que falam só sobre violência. E quando você vê aquela violência que aparece na TV, aquela violência te amedronta. E quando você fica amedrontado, você se tranca, você compra alarme, compra câmera, compra dispositivos de segurança, blinda seu carro. Né? A sensação de insegurança acaba produzindo controle sobre você. É esse outro elemento que ela nos traz. Tá? Olha aqui, ó. A insegurança do cidadão. A insegurança do cidadão faz com que o Estado assuma o papel de protetor desse cidadão. Então, o cidadão que se sente inseguro permite que o Estado o controle, né? Permite que o governo exerça um controle sobre ele. Tá? Então, nós temos essa ideia da insegurança aqui. E também a banalização da violência, que Hannah Arendt denunciava, era a banalização da violência dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, né? De Hitler, né? Um massacre de 6 milhões de judeus. Tá? Parecia que a sociedade alemã estava meio anestesiada, que a sociedade alemã não via mais naquelas pessoas que estavam ali morrendo seres humanos. É o conceito de desumanização, em que eu comparo, por exemplo, Hitler, né, os nazistas comparavam os judeus a ratos, a parasitas, a seres não humanos, que deveriam ser eliminados. Ok? Então, é a desumanização aí que aparece. E o terceiro grande movimento, temos outros aqui, né? Questão do marketing e tal, mas o terceiro grande conceito da Escola de Frankfurt, que eu preciso que você domine, hein? Estou pondo na ordem do mais importante para aquele nem tão importante. Indústria cultural, banalização da violência e o conceito da alteridade. Tá? Alteridade na análise histórica. Né? Então, o grande defensor dessa ideia é um cara chamado Walter Benjamin. Walter Benjamin. O Benjamin, ele defende, entre outras coisas, nos ensinos de história dele, nos ensinamentos de história, que quando eu vou analisar um determinado povo historicamente, eu tenho que me colocar no lugar daquele povo. Eu tenho que tentar pensar como aquele povo pensava. Esse é o exercício da alteridade. Tentar entender os outros a partir do olhar do outro. Não tentar entender uma tribo indígena a partir do meu olhar, mas a partir do próprio olhar da tribo indígena. Tá? Então a ideia básica aqui, colocar-se no lugar do outro. Olha que interessante. Colocar-se no lugar do outro. Outro, você sabe, alter, né? Por isso, alteridade. Colocar-se no lugar do outro, por isso a ideia de alteridade. Então, Adorno, Horkheimer, Hannah Arendt e Walter Benjamin.
São os principais filósofos da Escola de Frankfurt que você tem que conhecer para poder se sair bem nos exames que você vai prestar. Acompanhe nossas lives no YouTube para poder tirar dúvidas dessas aulas de filosofia. Acesse nossas redes sociais, porque o objetivo do curso Verus é colocar você, guerreiro, numa escola militar.